Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bem cedo, levantando-se antes do amanhecer, Jesus saiu e foi a um lugar deserto, e lá ficou em oração. Simão e seus companheiros foram à procura dele. Encontraram-no e lhe disseram: Todos te procuram. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que lá também eu anuncie, pois é para isso que vim. E foi por toda a Galiléia, anunciando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Vemos um continuar, né? Alguns, quando apresentam a passagem, né, de Jesus que vai à casa de Pedro, colocam um sequenciar, né? A casa de Pedro, a cura que acontece ali, né? Depois não só da sua sogra, mas de todos. E essa parte, né? Também o Evangelho, né? O Evangelho, logo na primeira semana do tempo comum, ele engloba esses três pontos, né? E, bom, esse sequenciar nos ajuda também a ambientar, né? A saber, bom, qual a nossa posição, que lugar, né? Nosso Senhor, ele fez um caminho, né? Já se apresentou, já começou a anunciar, chamou os primeiros discípulos, anunciou na sinagoga com eles, mostrou, né, essa força do seu anúncio, essa coerência, o modo de falar, o como fala, seu posicionamento, a sua coerência de vida. Depois foi para casa de Pedro, e ali é onde tem a cura da sua sogra, tem onde tem a cura dos outros. E logo depois, né, eles se recolhem, né, tem essa mudança temporal, e se recolhe. Nosso Senhor acorda muito cedo. O cedo dos judeus, né, ali, o início do dia, quando o sol raia, né? Raiar do sol. Então, Nosso Senhor foi ainda quando estava escuro, né? No final da madrugada, meado da madrugada, né? E ele vai e sai. E vai a um lugar deserto. Novamente, este sentido, né? A palavra deserto. Deserto, um local, né? Tanto de estar sozinho, local tanto de certo silêncio, local onde nos conflitamos conosco mesmos, né? Tem essa realidade, mas também o local onde se apresenta esse sentido do falar com Deus, esse sentido da oração. Nosso Senhor reza. Nosso Senhor está em contato com o Pai. É fato, Ele é Deus. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, mas Ele também é homem. Enquanto o homem necessita deste voltar-se a Deus. É um ponto, né, que sempre me chama a atenção. Por vezes, em momentos assim, sempre volta a Ele, porque é quase que um evidenciar, né, disso que falou o Conselho, falou São João Paulo II depois, e martelou-se um pouco. E, né, Jesus Cristo se fez homem para ensinar o homem a ser homem. Nesse sentido, né, Nosso Senhor, ele mostra-nos aquilo que nos é necessário. Tem um comentário da passagem de quando, né, nas cartas, né, de São Paulo, se eu não me engano, fala: se fez homem, se fez tudo igual aos homens, menos no pecado.
E alguns colocam assim, essa parte, menos no pecado, é evidenciar, porque o pecado ele entra depois. Nosso Senhor se fez homem como estava nos planos, né, de Deus, né, para ensinar o homem a buscar esse sentido, né? Sair daquilo que trancafia, que tira ele desse sentido propriamente da sua humanidade, que não tem esse pecado, que não tem, né, este desvio, mas ao contrário, né, faz com que o homem volte, retorne, coloque este sentido reto, correto, né? Pecado em grego, né? Hamartia, né? Errar o alvo, né? Buscar aquilo que é menos ao invés do mais, né? Santo Agostinho apresenta esse sentido, né? O pecado como essa escolha de um bem muito inferior àquilo que se deve buscar, né? Então, em vez de um banquete, escolher uma balinha. Ah, mas eu gosto da balinha. Tá bom, mas o banquete tem muito mais, tem, né? Então, esse escolher aquilo que é menos, né? Não por humildade, mas justamente por causa de uma distorção, né? E não necessariamente porque é mais fácil, porque às vezes não é mais fácil, mas é uma distorção. Então, nosso Senhor, ele vem para nos ensinar a agir, nos ensinar a viver, nos ensinar a ser homens. E por isso ele sobe, né? Ele sobe para parar, para realmente descansar, né? Esse sentido do descanso em Deus, não só o sono, que é necessário, parar, dormir bem, né? Ter isso, né? Hoje em dia as pessoas não sabem dormir, né? É um ativismo tão exagerado, né? Vai se dormir altas horas, acorda, né, cedo para trabalhar e fazer, e existe um descontrole. E esse descontrole que se vê nessas pequenas coisas vem sentido da própria vida, né? Uma sexualidade, né, distorcida, né? Uma sexualidade extremamente, né, corrompida, né, nos anseios, né? Pessoas que com bebedeiras, com comilanças, né? Esse sentido de simplesmente buscar o prazer. Ele quer simplesmente fazer as coisas, né? Vive num sentido de animalização. E nosso Senhor veio nos mostrar justamente o contrário. Esse sentido de voltar-se a Deus, colocar o verdadeiro rumo daquilo que o homem foi feito para ser e fazer. Esse é o sentido da unidade. E depois, né, Nosso Senhor ali, durante um tempo, né? Quanto tempo? Olha, Nosso Senhor, ele tinha verdadeiro prazer. Este verdadeiro e belo prazer que devemos buscar descobrir na vida de oração. Então, com certeza não foi só meia hora, não foi, né? Foi esse sentido de unidade. Então, né, pensamos que já devia ter passado, né? Ali, né? Das horas primeiras, né? Do dia, então, talvez depois, no sentido do aflorar, né? 6 horas, então, hora primeira, né? Deve ser uma hora. Segunda, 7, 8 horas, né? 9. E aí chegam os apóstolos. Senhor, você estava aqui? Mas a gente estava te procurando, o senhor sumiu, o que que aconteceu? Olha, tem um monte de gente lá embaixo, tá todo mundo animado, né? Querendo estar com o senhor. Olha, ali pode anunciar bastante, a gente podia ficar aqui mais um tempo, né? Pensemos em Pedro, impulsivo, né? Querendo fazer as coisas e vendo oportunidades e naquele afã, né? João, Tiago. Mas o senhor, não. Nós vamos continuar o nosso caminho. Não é hora de voltar, é hora de seguir. Vamos às outras aldeias. Eu não vim para ficar somente aqui. Eu devo anunciar a todos, não só dessa cidade, mas a todos. Então nós seguiremos. Nós seguiremos para manifestar a Deus, para mostrar a todo Israel quem é Deus.
para que eles possam ter este real encontro com o Senhor. Isso talvez tenha impactado, né? Nossa, então a gente vai sair daqui e agora, né? Eu vou ter que sair do meu lugar. Ele me chamou a seguir ele, mas a gente estava aqui por enquanto, né? Ele não vai ficar só por aqui. Quantas coisas deviam ter passado, né? Na cabeça dos apóstolos nesse momento, assim, pô, já deixei minha profissão, agora vou ter que deixar minha casa, né? Quem que vai cuidar, quem que vai, né? Pedro talvez, nossa, ele acabou de curar minha sogra, mas e agora como é que eu vou cuidar dela, né? Como é que vai ser, né? Tião, João e Tiago, né? Pensando, pô, meu pai Zebedeu lá com os funcionários, né? Minha mãe Salomé, como é que vai ser? A gente estava sempre ali ajudando e agora não vai ter mais nosso apoio, nossa ajuda. E agora como é que vai ser? Tá, mas ele tá pedindo, né? Talvez André ali, André já, pelo que aparece nos evangelhos, André tem, ao mesmo tempo que esse impulso é também mais, mais aguerrido nesse sentido de seguir. Então, André talvez, né, pô, a gente tinha que andar toda hora até Judéia e voltar por causa, né, de João Batista. Então, tá bom, vamos lá, né? Pra onde a gente tem que ir? Tem que andar por restante. Pô, conhece esses caminhos aqui, tem aquela cidadezinha lá, tem aquele povoado, né? Ih, já pesquei em tal lugar, pô, passei por tal lugar quando tava voltando, né? Imaginemos, né? É sempre isso, né? Talvez eles não pensassem que no passar do tempo Nosso Senhor ia chamando outros apóstolos, outros discípulos para segui-lo, mas eles queriam estar ali, servir, e assim Nosso Senhor faz, né? Ele vai caminhando. Nosso Senhor também quer falar conosco, né? Então, quem somos nós? Entrando na cena, talvez sejamos Pedro empolgado. Pô, caraca, meu, tem um monte de gente lá, né? Sejamos esse que se empolga com aquilo que, pô, ele pregou, curou um monte de gente. O pessoal tá, caraca, não, vamos fazer um evento grande, vamos fazer tal coisa, e ter esse afã. E ao deparar com esse barco do Senhor, fala, não, a gente não vai ficar aqui, a gente vai para outra cidade. Eu falei, uai, talvez seja esse baque, né? Assim, de ver que aquilo que se tinha planejado, né? Um vislumbrar, esse querer ter certos controles, né? Querer ter certos controles da vida, né? Das coisas que temos, né? E ver, e agora? Mudou. Ah, tá bom. Então, e querer ter certos controles na igreja, do grupo, da pastoral, e. Ui, o padre pediu uma coisa diferente. Tá bom, então. E é sempre um ufanar querendo colocar o seu controle quando o nosso Senhor pede uma coisa diferente. Pede essa confiança, essa disponibilidade em seguir. Não que não devemos estar alegres, né? Mas deixar, né, que Deus vai guiando. Isso também, né, é um aprender com Deus. É um seguir a Ele, né? Saber, né? Corresponder àquilo que Ele quer de nós. Talvez sejamos, né, como Tiago ou João. Pô, caramba! Então vamos lá, e aguerrido, porque tem gente contrária, a gente tem que ser forte, né? Meio explosivos, meio, né, impetuosos nas coisas, né? Querendo, né, ter esse domínio das coisas, né? E fazer assim, ter essa, essa seguridade, esse querer mostrar-se e. Porque não, vamos colocar ali, e aí se quebrar, né? Se quebrar do Senhor. E se nos quebrar da nossa impulsividade de querer lançar nas coisas,
momentâneas. Ah, falaram mal contra o Senhor, então, não, tem tal coisa. Se lançar, né, em aquilo que se conhece de modo temporal, numa amizade, num relacionamento, ter, ter essa explosão, mas esquecer daquilo que é importante e fundamental que nosso Senhor nos ensina, né? A constância. Talvez sejamos esses que olham e, meu Deus, é muita gente. É muita gente. Caramba, eu tenho que falar pra ele o que ele vai querer fazer. Como é que a gente vai dar conta de tudo isso? Falam, ué, ele quer ir para outro lugar, então é muito mais gente ainda que ele quer. E o que eu posso fazer? O que o senhor quer que eu faça, né? Ter isso, né? Esse ato disponível de ouvir, de se alegrar na grandiosidade daquilo que o Senhor tem para nos mostrar, né? São José Maria dizia, né? Sonhai e ficareis aquém. Isso é quase que o nosso Senhor mostrou aos apóstolos. Pensar que era algo grande e verão que é ainda muito, muito, muito maior. A igreja é isso, né? É essa realidade de anúncio de vida, né? De transformação da nossa vida. Mas algo que, com tudo isso, vemos é que tem modelos de serviço, né? Existem modelos de serviço que vemos nesse sequenciar dessas 3 passagens. Primeiro, esse servir correspondente, né? Esse servir da sogra de Pedro que se levanta para corresponder, para servir, né? E vê nesse enquanto, vê a ação de Deus no enquanto. O servir dos apóstolos em tentar ver e organizar minimamente as coisas para que o Senhor possa atender aqueles tantos que acorrem. E ao mesmo tempo um servir, querendo fazer as coisas numa promoção, né? Querer, né? Mas qual é o servir de Deus? É o estar disponível a Ele, disponível a encontrá-lo em tudo. Vemos, né, o que nosso Senhor faz com uma sogra de Pedro, a disponibilidade que tem, né, de chegar, de olhá-la, de tocá-la, de chamá-la, que ela possa ser mais, né? Que ela possa levantar-se, que ela possa estar curada, que ela possa estar bem. Esse servir o outro, essa disponibilidade, né? Esta abertura, esse servir aqueles que necessitam de ouvir, de tocar, de olhar no olho, de se importar com o outro, como se fosse o único naquele momento, sem um descontrole, né? De modo geral, quando uma pessoa é paciente, né, de estar ali na fila para ser atendida, né, por um médico, quem está na fila tem um descontrole, né? Nossa, esse médico tá... Claro que talvez tenha um descontrole do médico de ficar conversando, batendo papo, etc. Mas vemos que há médicos que olham cada um. Isso é algo bom. A pessoa se sentir naquele momento extremamente importante. Sou só eu. Os santos fizeram muito isso, né? São José Maria, algo que se conta dele é isso. E que olhar a cada um como se fosse único e a pessoa se sentir naquele momento a mais importante. Como se só tivesse ela e ele. Ainda que fosse 1 minuto, 2, aquela inteira atenção, né? Esta é a disponibilidade de serviço, é assim que devemos servir, né? Quando a pessoa quer
fazer, eu sou multitarefas, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Talvez não faça com a devida eficiência. Talvez não faça como deve. E fique nesse ativismo dos apóstolos que, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e não sai do lugar, né? Me lembro de uma situação, né, que passei, que tinha uma questão para resolver, né, um evento que viria, e se tinha uma quantidade prodigiosa de reuniões e sequências de reuniões aonde se falava, porque se pensava em várias coisas e pensava, se via muita coisa, mas aquele assunto não tinha um direcionamento, né? Isso, o que resulta, né? Numa perda de tempo. Perda de tempo daqueles que ali estão, né? Uma coisa é ter uma para ter ideias, para pegar, para pensar, para... Outra coisa é uma reunião para tomar decisões, né? E as reuniões servem para isso, para tomar essas decisões, para saber, não, vamos por aqui, olha, vamos alinhar isso assim. Nosso serviço também é isso, né? Não pode ser um ato, né, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque aquilo não vai ser bem feito. Não vai ser direcionado, não vai ser, né, correspondente àquilo que se deve. Nosso Senhor, ele fazia aquilo que devia, quando devia, como devia. O que, quando e como. Esse é o modo de servir de Deus, né? Eu tenho que dar atenção a essa família que me acolhe aqui na casa, olhar, né, mostrar a importância, né, que essa senhora, né, aqui já é idosa, mas que quer fazer as coisas, né, a importância que ela tem. Então eu vou pegar, eu vou tocar, eu vou olhar. Olha, são esses que estão aqui, que estão acorrendo, que estão me procurando, que precisam ouvir uma palavra, que precisam ser tocados, que precisam ser ouvidos, né? E Nosso Senhor ali tocava, ouvia, mandava que se calassem as vozes contrárias, aquilo que levava à confusão, né? Os demônios, né? Sabia organizar, dava a devida importância, sabia ouvir, né? Mas um grande serviço do Senhor vemos hoje. Nesta passagem, nosso serviço é para Deus. Tudo o que fazemos é para Deus, por Deus. Por Deus, com Deus e em Deus, né? Com Cristo, em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Este ato de louvor, né? Esse elevar, né? O louvor ao Pai pelo Filho no Espírito. Esse ato de transformação da nossa vida. Me lembro de uma frase, quando eu estudava, né, eu estava indo no seminário, estudando sobre a Trindade. Todas as nossas ações devem ser doxopatrofinalizadas, né? Ao Pai pelo Filho no Espírito. O nosso serviço também deve ser assim. Deve ser um ato, né? Ver Deus no próximo e saber estar com Deus. Esse é o evidenciar, né? Se o nosso apostolado, se as nossas ações, se tudo aquilo que fizemos não tiver seu início e seu fim em Deus, diante da oração, diante da busca, diante do empenho, diante, né, das pequenas atividades, então não tem sentido. Então o que fizemos é vazio, né? Nosso Senhor nos ensina isso, né? Olha, eu tenho que estar com o Pai. E ele sai, e ali tem o seu descanso. Sabemos descansar quando estamos em Deus. Mas por vezes fugimos, né? Vivemos este abatimento. Porque esta fuga do Senhor nos leva a isso. A este abatimento, a este pesar, a esta angústia. Devemos ser diferentes, né? Devemos buscar este estar em Deus, este buscar ao Senhor, este corresponder a Ele, né? Este ato de intimidade, de transformação, aquilo que nos leva à vida. É isso que devemos buscar, né? Esse sentido de estar
na vida, com Deus, em Deus, né? Ter, ter isso, né? Nosso Senhor nos chama, né? Nos chama como chamou os apóstolos, como chamou, né, neste nosso inserir. Vamos, vamos às outras aldeias. Vamos porque não é a vontade que eu tenho de mais gente que acorre. Não, eu não vou, não tô aqui para ser, né, o influencer do Instagram, do Twitter, que posta e que quer ali ficar. Não. Meu querer é anunciar a verdade. Não as distorções, não as baboseiras, né? Não aqueles que ficam dando pitaco porque eu acho que deveria ser assim, porque, olha, e não tem um sentido, uma profundidade, né? Diante da doutrina, diante da correspondência. São aqueles que querem muito saber, mas não sabem e não percebem aquilo que são chamados a ser filhos, que ouvem e são conduzidos pelo Pai, né? Por isso é tão eminente, né? Quando se vê os direitos e deveres de cada filho, né, no código apresenta essas obrigações, este ato, né? Para que eu seja filho, para que eu esteja ali. Eu tenho que buscar conhecer a Deus, eu tenho que, né, buscar ter esta unidade na igreja, buscar ter uma vida santa. E como eu vou fazer isso? Sendo obediente àqueles a quem Deus colocou ali para me conduzir, aos pastores. Ah, mas eu acho que deveria. Tá bom, mas é dessa forma, né? Os apóstolos ali souberam ser obedientes ao Senhor. Não ficaram, não, 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 Jesus, vamos não, aqui tem muito mais gente, vamos lá, eu tenho que ficar aqui e tal coisa, a gente dá uma puxadinha. Não, talvez tivessem um baque, mas souberam ouvir, souberam aceitar, souberam corresponder, souberam se deixar conduzir pelo Senhor, né? Começaram a ter esta condução para que soubessem ser filhos. Filhos no Filho, esse ato de unidade. Nós também podemos, né? Nós também devemos estar com Deus, ser um com Cristo, estar com o Senhor, ter esta unidade, esta intimidade, esta transformação de vida, este aprender a servir, que é o não fazer o que eu quero, mas fazer a vontade de Deus. Servir não é deixar que venham a mim e... Não. É saber ir. Ir aos que necessitam. Ir e acolher. Conduzir. Ter esta proximidade. Com voz de firmeza por vezes, mas esta proximidade, esta doçura, esta amabilidade com os demais. O Senhor nos ensina isso, né? Que possamos nós também aprender a fazê-lo. Entrar nesta cena e aprender a obedecer a Deus e ir aonde Ele nos manda, acompanhá-lo, segui-lo e corresponder à sua vontade. A Virgem Maria, ela o fez durante toda a sua vida. Ela soube, né? Ela soube desde a sua concepção até, né, a sua assunção a fazer a vontade de Deus, né? O Senhor a chamava a esse ato de unidade, né, entregando tudo, inclusive a sua fertilidade, né, pedia que tivesse, né, este ato de consagração e ela o fez, né? Celebramos, né, esse ato da apresentação, da consagração à Virgem Maria, da Virgem Maria a Deus. Mas quando o Senhor manda tudo mudar, né? Todos os planos, projetos, pensamentos, para que ela gerasse o seu filho. Não com o varão, mas diante da sombra do Altíssimo que a cobriria, ela simplesmente abriu-se. Como se dará isso? Eu aceito, eu faço, basta que me diga o que eu tenho que fazer. E diante do seu sim,
manifesta, né? Esse faça-se. Faça em mim, por toda a minha vida, em cada segundo, a palavra de Deus. Que ela se cumpra em mim e que eu faça o seu querer. Aprendamos com ela assim fazê-lo, a corresponder à vontade de Deus. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.